Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro de hoje, ao redor da Palavra de Deus. A Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Meu irmão e minha irmã, sem essa luz, que é a Palavra, sem essa lâmpada que ilumina o nosso caminho, corremos o risco de nos perder. Por isso precisamos todos os dias fazer este exercício da escuta da palavra, da reflexão e mais ainda, de poder colocar em prática aquilo que nos ensina a Sagrada Escritura. Andando nessa luz, o nosso caminho é seguro. Por isso eu te convido a mais uma vez permitir que este farol da Sagrada Escritura ilumine a sua vida, ilumine o seu caminho. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós escutamos um diálogo de Jesus com as multidões. Precisamos contextualizar um pouco para captar melhor a mensagem desse trecho que foi proclamado. Esse trecho é logo em seguida aquele evento da multiplicação dos pães realizado por Jesus, quando ele saciou toda a multidão e ainda sobraram 12 cestos de pães. Então, Jesus parte daquela região e as multidões vão ao encontro de Jesus. E ali, então, Jesus interpela e deseja abrir o coração dessas multidões para apreender aquilo que é essencial e não ficar somente no que é periférico. Portanto, tem uma mensagem muito importante para o coração de cada um de nós. Começa assim: no dia seguinte a quê? No dia seguinte, há aquele ato da multiplicação dos pães, quando Jesus saciou a multidão. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Aqui mostra o interesse desta multidão em saber onde está Jesus. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Portanto, esta multidão que foi saciada pelos pães que Jesus havia multiplicado. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Aqui é interessante porque esta mesma multidão que estava diante de Jesus, onde puderam ver a multiplicação, a partilha dos pães, esta multidão agora vai
atrás de Jesus, à procura de Jesus. A pergunta é: por que essa multidão vai à procura de Jesus? Diz o Evangelho: encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Bem, Jesus também se preocupa com o motivo pelo qual esta multidão está à sua procura. Por isso Jesus interpela. Diz assim o Evangelho: respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Portanto, Jesus tinha esta preocupação. Por quê que a multidão está à minha procura? Por que as pessoas vêm ao meu encontro? E Jesus percebe que esta multidão está à sua procura não por causa dos sinais. É importante lembrar que na Bíblia, no Evangelho, um sinal é aquilo que leva a uma adesão de fé. Quando Jesus diz que esta multidão não o procura por causa dos sinais, Jesus está dizendo que não é por causa de uma motivação mais profunda, não é por causa de uma motivação de fé, mas é porque comeste e saciaste, diz o Evangelho. Portanto, Jesus está dizendo aqui que esta multidão está à sua procura, mas por causa de interesses pessoais. Por isso essa mensagem é muito importante e muito atual. Por que nós procuramos Jesus hoje? Procuramos por causa dos sinais, isto é, daquilo que nos leva a uma adesão verdadeira de fé, de forma profunda? Ou será que procuramos Jesus também somente por causa de interesses pessoais, como era o caso desta multidão, que porque havia saciado a sua fome física, agora está à procura de Jesus, interessada em mais uma vez saciar a sua fome física? Não que isso não seja importante, tanto é importante que Jesus teve compaixão e saciou a fome física, mas isso não é suficiente. É preciso ir além, é preciso buscar algo mais. E é nesse sentido que Jesus diz: trabalhai pelo alimento que não se perde. Aqueles que ali estão em busca daquilo que passa, daquilo que se perde, daquilo que é passageiro. E muitas vezes nós gastamos também muito tempo, muita energia com aquilo que passa, com aquilo que se perde, e nos esquecemos daquilo que é eterno. Por isso Jesus interpela: trabalhai não pelo que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Será que nós não estamos, meu irmão e minha irmã, trabalhando, gastando força, energia, os nossos dias, somente por aquilo que perde, por aquilo que é material, aquilo que é passageiro, e nos esquecemos daquilo que é o essencial, aquilo que dura para a eternidade? Este apelo de Jesus não valeu somente para o passado. Este apelo é atual e é para cada um de nós buscar trabalhar pelo alimento que não se perde. E qual é este alimento que não se perde, que dura para a vida eterna? É o próprio Cristo, como pão da palavra e pão da Eucaristia. E o Evangelho continua dizendo assim: mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Portanto, é Jesus quem oferece este alimento que não se perde. E este alimento que não se perde é Ele mesmo, oferecido pela salvação do mundo. E o trecho que nós escutamos conclui dizendo assim: disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Portanto, a obra de Deus é fé. Quantas vezes na igreja a gente fica tão preocupado com o tanto que nós fazemos, as coisas que nós fazemos? Isso é importante? Sim, isso é importante. Mas não adiantaria a gente fazer muita coisa na igreja se não tivéssemos fé. Uma fé verdadeira e uma fé profunda. Portanto, a obra verdadeira de Deus é crer naquele que Ele enviou. Como estamos crendo em Jesus? Como estamos acolhendo-o em nossa vida? Será que de fato estamos fazendo esta adesão a Jesus como guia da nossa vida, como aquele que nos revela o Pai eterno
e pede a cada um de nós de testemunhá-lo com os nossos gestos, que ao ouvir o Evangelho, sintamo-nos interpelados a acolher este alimento que dura para a vida eterna, que é o próprio Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao fim de mais um encontro, mas com o coração agradecido, porque fomos alimentados pela palavra. E o Evangelho de hoje nos ensina que este é o pão, é o alimento que não se perde, mas que dura para a vida eterna, Jesus Cristo. Por isso, dirijamo-nos ao Pai e concluamos este nosso encontro em forma de oração. Pai eterno, Deus de amor, Deus de ternura, te agradecemos por mais este encontro ao redor da palavra de Teu Filho Jesus. Hoje te pedimos a graça de trabalhar pelo alimento que não se perde, de nos alimentar constantemente da palavra e da Eucaristia e ajudar as outras pessoas a compreenderem que não bastam as coisas que passam, é preciso buscar aquilo que dura para a vida eterna. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.